Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero conversar com você sobre um silêncio que ensina. Ele não humilha, não expõe, não rejeita, mas revela. Porque há descobertas que só florescem quando a gente obedece. E uma das mais delicadas é perceber que nem sempre quem está perto está junto, e nem sempre quem anda ao nosso lado caminha com a gente de verdade. Quando eu comecei a escrever e compartilhar aqui no blog, eu imaginei que algumas pessoas vibrariam comigo. Mas o que eu encontrei não foi torcida, foi silêncio. Não um silêncio maldoso, nem o silêncio de quem torce contra, mas o silêncio distraído, um silêncio apressado, o silêncio de quem te abraça no domingo, mas passa pelo seu sonho na segunda, como quem passa por um aviso pendurado na porta. E Deus me fez entender uma verdade que dói, mas liberta. Nem todo amigo faz parte da jornada. Alguns fazem parte apenas da paisagem. E a palavra nos diz, lá em 1 Samuel 16:7, que o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor, ele olha para o coração. E quando Deus olha para o coração, ele também revela o nosso. Porque antes de me entristecer com quem não me apoiou, ele me lembrou de quantas vezes eu também ignorei o sonho de alguém. Quantas vezes eu fui a amiga ocupada demais, distraída demais, apressada demais para perceber que aquilo ali era importante para alguém que eu amava. E foi aí que eu entendi. Antes de pedir apoio, Deus estava me chamando para a empatia. Antes de me cobrar sensibilidade, Ele estava me chamando para exercê-la. E antes de esperar a colheita, Ele estava me chamando para semear. E Jesus já tinha nos ensinado isso, lá em Mateus 7,12. Quando ele disse: tudo quanto quereis que os homens vos façam, faça também vós. E eu reconheci Deus dizendo ao meu coração: seja primeiro o que você espera encontrar no outro. Então, se eu quero apoio, eu apoio. Se eu quero valorização, eu valorizo. Se eu quero alegria compartilhada, eu aprendo a me alegrar com o outro. Não por troca, não por retorno, mas por obediência. E foi nesse canto silencioso do meu coração que Deus falou algo que virou tudo de cabeça para baixo, no melhor sentido. Filha, não espere dos seus amigos o que só eu posso te dar. Porque quando Deus me chamou para escrever, Ele não me disse, divulgue. Ele me disse, obedeça. E o propósito que nasce da obediência não depende de plateia, ele depende de presença. Porque o texto chega onde ele quiser que chegue. O episódio alcança quem ele escolher. E a mensagem toca quem ele designar. Porque não é um algoritmo, é o Espírito. E lá em João 3,8 ele diz: o vento sopra onde quer. E quando o vento de Deus sopra, não há silêncio humano que impeça, não há ausência que atrase, não há falta de apoio que comprometa. Porque propósito não se alimenta de aplausos, propósito se alimenta de direção. E a minha direção não vem do engajamento que eu gero, vem do céu. Então hoje eu entendo. Alguns caminhos serão solitários mesmo, mas não solitários por abandono, solitários de propósito. Porque às vezes Deus silencia as vozes humanas para amplificar a voz dele. E ele guarda o nosso começo para que ninguém reivindique uma glória que é só dele. Ele esconde o início para que ninguém assuma a autoria do projeto. E ele protege o processo para que ninguém roube a cena. E quando ele quiser, ele mesmo trará as pessoas certas. Muitas vezes serão rostos desconhecidos, gente levantada por Deus no meio do caminho para ser resposta, cuidado e ponte. E enquanto isso, eu sigo semeando, porque eu aprendi que, enquanto eu apoio silenciosamente o sonho de alguém sem aparecer, Deus prepara alguém, em algum lugar, para me apoiar no tempo certo. Porque o bem sempre volta, mas raramente ele volta pela mesma porta. E essa foi a reflexão que selou isso no meu coração. O silêncio dos amigos não é rejeição, é seleção divina. Isso não apaga o carinho, não desfaz o afeto, nem elimina o amor. As pessoas continuam sendo queridas, continuam fazendo parte da minha história, continuam ocupando um lugar bonito no meu coração. Porque amar não é uma resposta, é uma ordenança. E a maturidade espiritual é entender que o amor que Cristo ensinou não se molda pela reciprocidade, ele se molda pela graça. Então eu sigo obedecendo, sigo amando, sigo plantando, porque os aplausos não constroem o propósito, mas a obediência constrói. E quem aprende a amar como Cristo amou, nunca caminha só.
E eu sempre me lembro de 1 João 4,19, que diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se você também sentiu o silêncio de quem esperava apoio, eu oro para que Deus te mostre o que Ele está fazendo nesse lugar. Não te afastando de pessoas, mas te aproximando da voz certa. E se esse episódio falou com você, compartilhe com alguém que também precisa lembrar que a ausência de aplausos humanos não invalida um chamado divino. E se você quiser ler esse capítulo completo, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Há processos ali que não buscam palco, buscam obediência. E por fim, obrigada por caminhar comigo nessa jornada onde o amor não depende de resposta, ele depende de Cristo. Que Ele te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!